Tamerlão, um nome que soa ao mesmo tempo como admiração e como advertência. Para alguns, ele criou a grandiosa Samarcanda e inspirou a arquitetura e ciências. Para outros, foi o destruidor de impérios e espalhou terror pelo continente. Ele construiu palácios e estradas, mas também ordenou a construção de torres feitas de crânios humanos. Então, quem ele era de verdade? Um tirano sanguinário ou um estrategista frio para quem o medo era apenas uma ferramenta de poder? Meu nome é Semyon, bem-vindo ao canal History Show. Na nossa nova sessão Mitos e Realidade, hoje vamos tentar entender onde terminam as lendas e começa a história. Eu não vou recontar a biografia de Timur. Não me interessa a lista de conquistas ou execuções, mas sim a lógica das ações de uma pessoa cujo nome se tornou símbolo de poder e medo, onde está a linha entre a política do terror e a crueldade sem sentido. Vamos olhar para a época em que ele viveu, para os inimigos contra os quais lutou e para as cidades que ele ora destruía completamente, ora reconstruía do zero. Vamos lá. Lenda e realidade. Timur nasceu em 1336 em Maveranar, em uma família nobre, mas que não governava. Ele não era descendente de Gengis Khan, e por isso não podia reivindicar o título de Khan. Esse fato marcou sua carreira. Para alcançar o poder, precisou confiar em suas próprias habilidades, não no nascimento. Timur sempre se destacou pela disciplina, resistência e liderança desde jovem. Ele logo percebeu que, em meio a conflitos internos, o poder vinha da capacidade de organizar e submeter. Ao seu redor, formou-se um círculo de nukers, guerreiros leais, com quem ele enfrentou as primeiras campanhas e provações. Em um confronto, Timur sofreu ferimentos graves, danos permanentes na mão direita e na perna. Isso lhe rendeu o apelido de Timurleng, o coxo de ferro, que na historiografia ocidental se transformou no nome mais conhecido para nós, Tamerlão. Posteriormente, essa deficiência física tornou-se parte de sua imagem. Um guerreiro coxo, mas não derrotado, que comanda suas tropas com perfeição e as lidera pessoalmente na batalha, legendas feitas. De líder de pequeno destacamento, tornou-se o governante que unificou Maveranar. Formalmente, o poder pertencia aos descendentes de Gengis Khan, mas de fato, o controle estava concentrado em suas mãos. Timur combinava habilmente a crueldade com a estratégia, mostrando que estava pronto para usar a força quando necessário, mas sabia ser generoso quando isso lhe trazia benefícios. Assim, ainda em vida, surgiu a imagem de um homem que se ergueu do caos de sua época e conseguiu impor ordem ao mundo ao seu redor. Essa imagem, baseada em traços reais de caráter e ações, tornou-se o fundamento da futura lenda de Tamerlão, um homem capaz de subjugar o caos com a força de sua própria vontade. As ideias sobre a crueldade de Tamerlão foram formadas não tanto pelos fatos, mas sim pela forma como foram descritos por seus contemporâneos. As fontes que chegaram até nós são contraditórias e frequentemente refletem a atitude do autor em relação ao próprio Timur. Os testemunhos mais conhecidos podem ser divididos, de forma geral, em 3 categorias: hostis, oficiais e neutros. Vamos analisá-los brevemente. Fontes da crueldade dele. Ibn Arab Shah, um historiador árabe de Damasco, tinha 12 anos quando viveu a captura da cidade em 1400 e por isso via nele a personificação da destruição. Ele dedicou a Tamerlão uma obra hostil, retratando Timur como tirano insano, destruidor de povos e inimigo da paz. Essa fonte é carregada de emoções e, justamente por isso, exige uma abordagem cautelosa. O ponto de vista oposto é mostrado pelos cronistas da corte, principalmente Sharaf Ali Yezdi, autor do monumental Zafarname, o livro das vitórias. Retrata Timur como justo, devoto muçulmano que segue a Sharia, protetor, construtor de mesquitas e benfeitor. Yezdi destaca que a crueldade de Timur é punição por rebeliões, não arbitrariedade. Em suas descrições, até execuções em massa aparecem como inevitáveis para a razão de Estado. Entre esses 2 polos, existem relatos mais secos, como a crônica de Ghiyas Ali, onde são mencionadas as proporções das destruições e as perdas das cidades.
sem comentários morais. Esses registros permitem separar a propaganda do fato e entender onde a crueldade realmente ocorreu e onde sua escala foi exagerada. A comparação das fontes mostra que a crueldade de Timur não era uma invenção, mas também não era uma característica exclusiva de seu caráter. Para uns, era um crime, para outros, uma ferramenta, e para o próprio conquistador, a julgar pelos textos oficiais de sua corte, fazia parte do sistema de governo onde o medo servia ao mesmo propósito que a lei. A política de intimidação e as guerras de Timur eram marcadas por crueldade extrema, mas raramente resultavam de vingança pessoal. Na verdade, era uma estratégia calculada, voltada para suprimir a resistência e manter a ordem nas terras conquistadas. Tamerlão conhecia a psicologia da guerra e evitava cercos longos e combates de rua que desgastavam seu exército. Era mais eficaz forçar o inimigo a se render sem lutar, e o medo era mais confiável que qualquer arma. Em suas campanhas, o terror era usado para economizar forças. O exemplo de uma execução substituía dezenas de batalhas. O exemplo mais famoso é Isfahan. Após a revolta dos cidadãos em 1387, Timur ordenou uma execução exemplar. Segundo os cronistas, cerca de 70.000 pessoas foram mortas, e suas cabeças foram empilhadas em torres fora das muralhas da cidade. Meses depois, outras cidades persas abriram os portões sem resistência. Ações semelhantes ocorreram também em Urguente, Damasco e Bagdá. Em todos os casos, o objetivo era mostrar que a desobediência resultava não só na derrota, mas na destruição total. Esse princípio, semelhante aos métodos das conquistas mongóis do século XIII, tornou-se um sistema com Timur. O medo era usado tanto contra inimigos internos quanto como instrumento de disciplina. Timur exigia obediência rigorosa de parentes e comandantes, punindo qualquer desobediência. Assim, formou-se um modelo peculiar de poder imperial, baseado no medo e na ordem, no qual não era necessário a constante presença de tropas ou de burocracia. O nome de Timur, por si só, funcionava como lei. Sua crueldade não era insensata, mas também não podia ser considerada humana. Era um cálculo frio, transformado em um sistema de governo. Timur como construtor e patrono das artes. A crueldade das campanhas de Tamerlão coexistia com outro lado de seu governo, uma criação em larga escala. Durante os anos de seu poder, Samarcanda se transformou em uma das cidades mais ricas e belas do Oriente. Após cada conquista, Timur ordenava que fossem selecionados não apenas troféus, mas também mestres, arquitetos, calígrafos, joalheiros e engenheiros. Eram levados à capital, onde erguiam palácios, madraçais e mesquitas. Dessa forma, Samarcanda tornou-se um centro de elite reunida artificialmente, uma concentração de talentos que trabalhavam para fortalecer a grandeza imperial. As construções mais conhecidas dessa época são a mesquita Bibi Khanum, construída com recursos trazidos da Índia, e o mausoléu Gur-Emir, que se tornou o túmulo do próprio Timur e de seus descendentes. Além da arquitetura, as artes aplicadas também se desenvolveram. Entalhe em pedra, mosaicos ornamentais, pinturas e caligrafia decorativa. Para Timur, a construção não era apenas uma demonstração de devoção, mas também uma declaração política. Cada novo palácio ou mesquita demonstrava a força e a estabilidade do Estado. Samarcanda deveria personificar a ideia de ordem, em contraste com o caos das conquistas. Durante os anos de seu governo, a ciência e a educação se desenvolveram ativamente. Timur apoiava astrônomos, médicos, matemáticos, mantinha escolas religiosas, e isso se tornou a base do florescimento cultural que mais tarde seria chamado de Renascimento Timúrida. A Era da Crueldade. Para entender o caráter das conquistas de Tamerlão, é importante considerá-lo não como uma exceção, mas como parte de uma época. No final do século XIV e início do XV, a violência era vista como parte natural da política em várias regiões do Velho Mundo. A crueldade era justificada e vista como sinal de força dos governantes. Nas mesmas décadas em que Timur construía seu império na Ásia Central, a Europa passava pela Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. A população era dizimada com as colheitas e prisioneiros, sobretudo camponeses, executados sem hesitar.
No leste europeu, havia guerras entre os governantes poloneses lituanos e húngaros contra os cães da Horda, e nesses conflitos, massacres em massa também eram comuns no Oriente Médio. O sultanato mameluco não ficava atrás de Timur em severidade. Os sultões do Egito e da Síria reprimiam rebeliões com a mesma intensidade, exibindo rebeldes decapitados nas praças, e as cidades que resistiam eram saqueadas. Na Ásia Menor, o Estado otomano se fortalecia sob Boiazide I, apelidado de Relâmpago pela rapidez de suas campanhas e determinação nas punições. Fontes otomanas relatam que, após conquistar cidades, os adversários eram executados em massa, como fazia Timur. Na China, sob a dinastia Ming, o poder vinha com expurgos sangrentos. O imperador Hunu eliminava milhares de opositores com execuções públicas de oficiais e militares. Nesse contexto, as ações de Timur não parecem algo único. Ele seguia as leis da época quando a política se baseava no medo e a misericórdia era vista como fraqueza. A diferença estava apenas na escala e na eficiência. Timur levou os métodos de intimidação a um nível sistemático. Ele não apenas punia, mas transformava a punição em uma ferramenta de controle e propaganda. Além disso, ele fazia parte de uma tradição herdada da escola de guerra mongol. Além disso, o poder era acompanhado por expurgos sangrentos. Ao mesmo tempo, sua personalidade provocava diferentes reações até mesmo entre seus contemporâneos. Para muçulmanos do Oriente, era castigo pelos pecados e espada da fé. Para governantes cristãos da Europa, ameaça e potencial aliado contra os otomanos. Os bizantinos e franceses, após a derrota de Bayezid, até enviaram uma embaixada a Timur com agradecimentos, vendo nele um salvador contra a expansão turca. Assim, Tamerlão não era uma exceção à norma, ele era a sua expressão mais concentrada. Sua época não conhecia os conceitos de humanidade no sentido moderno. O conquistador não era medido pelo número de vítimas, mas sim pela escala de poder que conseguia estabelecer. E, nesse sentido, Timur foi um dos governantes mais bem-sucedidos de seu tempo. O legado e a maldição de Timur. A morte de Tamerlão, em fevereiro de 1405, tornou-se o final simbólico de uma era construída sobre o medo e a disciplina. Ele morreu enquanto se preparava para uma nova campanha na China, sem conseguir concluir nenhum de seus grandiosos planos. Seu império se desintegrou quase imediatamente após sua morte, mas a influência que exerceu sobre o Oriente revelou-se muito mais duradoura. O renascimento timúrida tornou-se o principal legado de Timur. Os mestres, artistas e cientistas que ele trouxe criaram as bases para o florescimento da arte e da ciência. Sob seus descendentes, especialmente sob seu neto Ulugh Beg, Samarcanda transformou-se em um dos centros de astronomia e matemática do Oriente medieval. Arquitetura, miniatura, poesia e caligrafia atingiram aqui seu auge e fundamentaram as tradições culturais da Ásia Central e do Irã nos séculos seguintes. Mas junto com o legado cultural, permaneceu também a sombra da memória das destruições em massa e das vítimas humanas. No Irã, Cáucaso e Índia, o nome de Timur foi por muito tempo ligado à catástrofe, não à criação. Suas campanhas causavam quedas demográficas, devastavam cidades e rotas comerciais, e mesmo onde ele construía, o desenvolvimento se baseava em trabalho forçado e deslocamentos forçados de pessoas. Um lugar especial em sua história póstuma foi ocupado pela lenda da maldição de Timur. Em junho de 1941, arqueólogos soviéticos, sob a liderança de Mikhail Gerasimov, abriram seu túmulo no mausoléu Guremir, em Samarcanda. Segundo relatos, havia uma inscrição gravada: "Todo aquele que perturbar meu descanso trará desgraça ao mundo." No dia seguinte à abertura, em 22 de junho, a Alemanha atacou a União Soviética. A coincidência foi tão impressionante que rapidamente se tornou parte do folclore popular. Em novembro de 1942, quando os restos de Timur foram reenterrados conforme rituais muçulmanos e a contraofensiva começou em Stalingrado, a lenda se consolidou. Mais tarde, os historiadores descobriram que não havia tais palavras na lápide, apenas versos do Alcorão, tradicionais para sepultamentos muçulmanos, estavam gravados no túmulo. Não existem provas reais da existência da maldição. A ligação entre a abertura do túmulo e o início da guerra foi apenas uma coincidência, que com o tempo se transformou em mito.
A lenda mostra como a imagem de Timur é forte na memória histórica. Mesmo após 6 séculos, seu nome, associado ao poder, continua sendo símbolo de uma força capaz tanto de criar quanto de destruir. Ele permaneceu como símbolo de um poder capaz de subjugar o mundo, mas que não conseguiu manter sua própria criação. Em resumo, quais conclusões podemos tirar de tudo isso? Tamerlão entrou para a história não como um reformador ou pensador, mas como alguém que levou a arte da conquista ao extremo. Sua força estava não apenas no talento militar, mas também na capacidade de submeter as pessoas à ideia de ordem absoluta. Ele não queria destruir por destruir, mas não tinha limites para usar a força, se isso o ajudasse a atingir seu objetivo. Para seus contemporâneos, ele era a personificação de um poder implacável, racional e inabalável. Para as gerações futuras, tornou-se um lembrete do preço que a humanidade paga pela grandeza de seu legado. Não apenas nas ruínas das cidades conquistadas, nem nas cúpulas de Samarcanda, mas na própria memória. Sobre a contradição entre a razão e a crueldade que está na base de todo o império e, no nosso caso, um império sustentado pelo medo morre junto com aquele que o criou. Por hoje é só. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.